boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesse congresso importante dos 75 anos da nossa Universidade Federal da Bahia. Eu sou Caroline Lima, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, sou sindicalista, né? Estou na direção da ADUNEB, na direção das representações departamentais, fui na direção do Andes e fiz meu doutorado. Eu sou egressa da UFBA, fiz meu doutorado em Ciências Sociais e estou aqui, né, nessa agenda da resistência, né, promovida tanto pelo deputado Hilton Coelho, também como pelo grupo de pesquisa de hegemonia contra hegemonia, do professor Jorge Almeida, e teremos aqui o prazer de conversar um pouco com todos e todas sobre a crise estrutural e conjuntura nacional, né? Essa mesa será composta pelo professor Eleutério Prado, pela professora Rosa Maria Marques e também pelo deputado Hilton Coelho, tá? Então, vou apresentar para vocês rapidamente nossas convidadas. Peço, inclusive, se for possível, colocar em tela a professora Eleutério e também a professora Rosa. Isso é um prazer estar aqui com vocês no nosso congresso. Bem, apresentando o professor Eleutério Prado, ele é professor titular, livre-docente de Economia da USP, com pós-doutorado na Universidade de Yale. É autor de várias obras e livros publicados, entre eles Economia e Complexidade e Economia como Ciência. A professora Rosa Maria Marques, que é também professora titular de Economia, né, da PUC São Paulo, tem pós-doutorado na Université Pierre Mendes, da França, da Universidade de Buenos Aires, autora de vários livros, entre os quais Pandemias, Crises e Capitalismo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Associação Brasileira de Economia da Saúde, né? E o nosso deputado Hilton Coelho, que entrou, que maravilha, chegou na hora, essa é deputada da resistência mesmo. Então, apresentar também, brevemente, Hilton Coelho. Ele é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, servidor público federal, membro do Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida, é sindicalista, também foi ex-vereador, né, pelo PSOL em Salvador e hoje, atualmente, é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, tá? Prazer ter você aqui também, Hilton. Então, como combinamos, nós iniciamos dando a palavra para a professora Rosa Marques. A senhora tem de 15 a 20 minutos. Quando fizer 10 minutos, eu aviso para a senhora, tá bom? Posso começar? Por favor. Bom, primeiro eu queria realmente agradecer o convite de estar participando desse importante evento. Como você falou, se trata não só dos 75 anos da Universidade Federal da Bahia, mas de um evento resistência, né? Porque precisamos disso nos tempos que estamos vivendo. Bom, o título da mesa é Crise Estrutural e Conjuntura Nacional. E aí, a primeira coisa que eu fiquei pensando é, crise, que crise? Qual crise? Do Brasil? Do capitalismo? Né? E me pergunto também o seguinte, crise para quem? E eu vou fazer algumas considerações em relação ao que eu entendo sobre a crise, depois eu vou falar, evidentemente, do Brasil, e vou tentar evitar o economês. Agora a gente não consegue fugir totalmente. Eu digo isso porque o público nosso, né, ele é bastante diferenciado, tem gente de várias inserções. Então, eu queria lembrar o seguinte, que, em geral, quando a gente fala em crise, a gente vê na imprensa, ou mesmo entre a esquerda, entre os progressistas, a gente associa a crise ao desempenho do PIB, ao nível de desemprego, à pobreza, ou mesmo quando a gente faz uma discussão de um outro nível, né? A gente mostra que já faz algum tempo que a taxa de lucro do capital associado às atividades geradoras de valor, ou seja, de produtoras de mercadoria, registra problemas. E isso está situado desde os meados da década de 70 do século passado, né? E também a gente associa a crise com um avanço sobre os direitos dos trabalhadores, com uma redução dos salários reais médios, né? E, inclusive,
é bastante gritante a queda da participação dos salários na renda dos países. Bom, eu acho que esse tipo de interpretação, que muitas vezes a gente não pode fugir, quando eu falar do Brasil, eu vou falar um pouco disso, mas eu acho que esse tipo de interpretação é um equívoco. Por quê? Porque, na verdade, o capital vai muito bem obrigada, né? Ou obrigado, já que é o capital. O capital não comprometido com a produção de mercadoria e mesmo com sua circulação, o capital que chamamos de portador de juros ou a juros, em Marx, ou vulgarmente chamado de capital financeiro, nunca se expandiu tanto e nunca obteve tal nível de lucro, entre aspas. Tá? É preciso lembrar que desde os anos 90, começando antes o processo que levou a isso, é claro, esse capital, os capitais em geral, né, estão imbricados com este capital portador de juros ou com capital financeiro, né? De modo que a separação entre capital industrial, à la Marx, aquele que está vinculado à produção de mercadorias, e o capital comercial e o portador de juros é, na verdade, uma separação teórica. Muitas vezes a gente fala em relação à taxa de juros, mas a gente esquece que aquele mesmo capital que pode estar sendo, entre aspas, prejudicado com uma elevação da taxa de juros, está ganhando pelo outro lado. Ou seja, hoje, ao contrário de um período anterior, do período do pós-guerra, os capitais estão absolutamente imbricados. Isso é importante a gente ter presente. Tá? Bom, como eu disse, o capital a juros, especialmente na sua forma de capital fictício, nunca ganhou tanto nos últimos tempos. Tá? O resultado da centralidade que esse capital adquiriu no mundo contemporâneo, tem vários autores que colocam, né, que existe uma predominância desse capital, que ele está no centro das relações econômicas e sociais, né? Mas essa centralidade teve várias consequências. Eu posso falar sobre essas consequências na discussão, se nós tivermos depois, mas eu queria chamar a atenção para duas consequências que, inclusive, estão sendo colocadas na mídia, né? Que é o aumento brutal da desigualdade e o crescimento também brutal da renda abocanhada pelos mais ricos da população. Em última análise, eu estou dizendo o seguinte, que este capital, que hoje ele é dominante, ele tem como resultado não geração de emprego, não está preocupado com isso, ele está preocupado simplesmente em ter uma rentabilidade a qualquer custo, não importa se ele destrói direitos, se ele reduz salários, se as pessoas estão desempregadas ou não estão desempregadas. O que importa, portanto, eles abocanharem uma parte cada vez maior da renda nacional dos países. Bom, evidentemente que a expansão autonomizada desse capital tem limite. Volta e meia, nós somos surpreendidos por crises. A última foi a de 2007 e 2008, lá no centro, né, do capitalismo imperialista, ou seja, nos Estados Unidos. Embora essas crises se manifestem na esfera financeira, nas últimas crises que nós tivemos, já faz bastante tempo, elas, na verdade, denunciam a situação de superacumulação e superprodução existente hoje, mostrando a incapacidade do capitalismo, não só de gerar emprego e de gerar renda e de melhorar a qualidade de vida do conjunto da população, mas, inclusive, curiosamente, de manter taxas adequadas de lucro. Nós temos vários economistas no mundo, um deles faleceu há pouco tempo, Michel Husson, né, que calculavam as taxas de lucro, claro, com todas as dificuldades para calcular essas taxas de lucro, e mostravam que as taxas de lucro só conseguem recuperar um pouco de pungência quando elas se misturam com a rentabilidade financeira, né? Ou seja,
apesar de todos os avanços do capitalismo contra o trabalho, destruindo renda, gerando desemprego, reduzindo salários, né? Precarizando o trabalho, curiosamente, o capitalismo sequer conseguiu recuperar as taxas de lucro anteriores, né? Do final dos anos 60, principalmente nos Estados Unidos, e na metade dos anos 70 na Europa. Tá? Bom, colocada essa questão, porque eu acho que esse é o pano de fundo, né? Nós temos hoje um capitalismo absolutamente mundializado, cuja característica é a dominância deste capital. E isso tem consequências de toda ordem. Nós, aqui no Brasil, temos um exemplo disso, né? Quando o preço dos combustíveis acompanha o preço internacional, muito embora a produção nacional não tenha sido onerada, né? Simplesmente para manter a rentabilidade, para atender os interesses dos acionistas da Petrobras. Tá? Mas, vindo mais para uma coisa mais perto, né? Vamos falar da crise que eu chamo da crise da Covid-19. Eu sou absolutamente consciente que, quando a Covid chegou, né, a economia mundial já estava apresentando problemas. Na verdade, ela não havia se recuperado totalmente da crise de 2007 e 2008. O próprio Fundo Monetário Internacional ele chamava atenção para duas coisas. Uma, de que o ano ia entrar, né, o ano de 2020, com uma desaceleração da economia, mas, mais do que isso, 90 países iam desacelerar de forma sincronizada. Além disso, o Fundo Monetário Internacional, e eu falo Fundo Monetário Internacional porque são eles, vamos dizer, né, chamava atenção para o fato de que os ativos de alto risco estavam tomando uma proporção enorme, né, e eles estavam preocupados em relação a isso. Então, quando nós chegamos no ano de 2020, a pandemia chega, já havia problemas, é claro, mas não há dúvida, e aqui eu vou tentar compartilhar uma tabela, apenas para que o pessoal que está nos acompanhando possa ver, né? Se eu não conseguir, eu falo os números. Eu acho que eu já não consegui entrar em janela, né, pessoal? Bom, não consegui, então vamos cancelar, e eu vou dizer o seguinte: é importante a gente lembrar qual foi o impacto da crise que ocorreu no ano de 2020. E eu friso, é uma crise que foi provocada pelo isolamento social absolutamente necessário, mesmo considerando que tem países que não fizeram isolamento, tal como aqui no Brasil. No Brasil, enquanto país, não houve um isolamento social de acordo com os preceitos sanitários, mas teve momentos em que houve uma parada, teve cidades que pararam, né? E o que nós tivemos? Nós tivemos uma queda do PIB mundial de 3,3%. A área do euro caiu 6,6%. E vou chamar a atenção para mais algum país, ou a Alemanha. Eu tinha a Alemanha aqui, agora não estou achando, mas o Brasil, como vocês sabem, caiu 4,1%. Né? E cai esse 4,1%, e todas essas quedas ocorreram, muito embora os países tenham injetado uma quantidade enorme de recursos. Para vocês terem uma ideia, no total, o Fundo Monetário Internacional contabiliza 7,8 trilhões de dólares. A Alemanha colocou o correspondente a 11% do seu PIB, os Estados Unidos 16,7%, o Japão 15,6%, e nós aqui no Brasil, olha, e o Brasil que nós temos atualmente, com o governo que nós temos, colocou 8,3%
de recursos enquanto proporção do PIB. Assim mesmo, nós caímos 4,1%. Tá? Bom, então a crise ela foi enorme, né? Isso levou a um aumento do desemprego, bateu recorde do desemprego, mas eu queria chamar a atenção para coisa que todo mundo já sabe, mas é sempre bom lembrar, né? De que junto com a queda, com a recessão econômica que se colocou, com o aumento do desemprego, nós tivemos um aumento brutal do nível de pobreza. E quando eu falo do nível de pobreza, eu estou compreendendo a pobreza absoluta e a pobreza não propriamente relativa. É que quem trabalha com os níveis de pobreza, a gente trabalha com dois conceitos, né? Tem a pobreza absoluta e a pobreza, e aí depende qual o parâmetro que nós estamos adotando, né? Inclusive para fazer as comparações internacionais. Esta pobreza que todo mundo está vendo nas grandes cidades, ela é inédita no Brasil, porque nós temos que entender que, junto com a redução da pobreza, que ocorreu, é verdade, durante os governos do PT, né, ou seja, de Lula e Dilma, por conta de uma série de fatores, mas também por causa do programa Bolsa Família, e caiu mesmo, por mais críticas que a gente faça a esse governo e se faça a esse programa, realmente caiu, tanto que se torna referência internacional. Nós temos uma retomada da pobreza num quadro em que o grau de urbanização, que já era grande, aumentou muito mais, o que significa dizer que a ausência de renda torna o pobre muito mais pobre. Eu não posso comparar este pobre com um pobre dos anos 80, por exemplo. Tá? Eu não sei como é que eu estou de tempo, espero que eu esteja bem de tempo. Tá? Uma outra coisa que é importante de ser dita é que, embora o mundo tenha parado em 2020, com todas as suas mazelas de aumento de desigualdade, que foi mundial, diga-se de passagem, não é só no Brasil, a pobreza não aumenta só no Brasil, só que aqui aumentou de uma forma muito mais significativa, né? Mas, paralelamente a isso, aconteceu um outro processo, que foi o aceleramento da implantação da indústria 4.0. 5 minutos, tá, Rosa? Ok. Então vou correr, mas o que eu quero dizer é o seguinte: durante 5 minutos para 20 ou para 15? Oi? Bom. Pronto, aqui, para 20. Então tá, então vou correr realmente. Eu queria chamar a atenção, mas esse é um tema para uma outra discussão. É que o mundo estava parado, mas as mudanças no interior das fábricas, nos locais de trabalho, estavam a galope. E isso vai ter consequências enormes, tá? Para o mercado de trabalho e para a sustentação da renda. Bom, eu já vou pular para o Brasil, então, rapidamente. Pessoal, o que eu posso falar do Brasil? Olha, o Brasil vem desde 2015. Primeiro, ele enfrentou uma recessão. 2015 e 2016, ele caiu quase 7%. Depois, ele cresce em torno de 1%, um crescimento pífio. Aí caiu 4,1%. Agora, a última revisão está em 4,7%, o que significa, na verdade, um ganho de 0,6% em relação a 2020, né? E os prognósticos para o ano que vem são os piores do mundo. Por quê? Porque nós estamos com desemprego às alturas, mesmo que tenha caído, tem que entender que a qualidade do trabalho piorou, a precarização é completa e o crescimento do trabalho informal. Houve uma queda brutal da renda de salários, inclusive com uma queda incrível que começa em 2015, né, da participação dos salários na renda, e a inflação, que está ocorrendo, e mais a taxa de juros. Né? A inflação era, de certa forma, previsível. Já em maio de 2020, eu e outros pesquisadores,
nós colocávamos que haveria problemas, né, no futuro, porque estava tendo interrupção da cadeia produtiva, né? E junto com a interrupção da cadeia produtiva, nós tivemos a redução da oferta, por exemplo, da produção, da extração de petróleo, como você sabe. Tá? Então, era previsível. Agora, nós aqui no Brasil não precisávamos estar na situação que nós estamos. Por quê? Por um lado, o governo podia administrar o preço dos combustíveis, já que ele é produtor. Por outro lado, ele podia atuar junto aos setores mais oligopolizados e se preocupar com estoques reguladores. Não, no lugar disso, ele aumenta os juros. Portanto, o que se espera para 2022? Sinto muito, nenhuma melhora se vislumbra. Então, inclusive, o mercado está prevendo um crescimento já de apenas 0,5%, ou seja, nem 1%. Né? Numa situação dessa, só nos resta, como disse a nossa anfitriã no início, a nós, aos trabalhadores em geral, é a resistir. Né? E, nesse quadro, eu acredito que adquire importância fundamental as eleições. E espero que a gente discuta que tipo de candidato, que tipo de programa nós temos que apresentar para tentar alterar este quadro que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, professora Rosa. Agora eu convido o professor Leotário Prado, tá? Também, quando chegar nos 10 minutinhos, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Caroline, a professora Rosa, né, a professora Caroline e o professor Hilton, também na condição de deputado federal, ou estadual, desculpa. Então, dado o tema, tá certo, que é crise estrutural, eu pensei em trabalhar esse ponto especificamente. Só ao final vou falar um pouquinho da coisa nacional. Então, o que se entende por crise estrutural? Se entende uma crise da qual o capitalismo não sai sem intervenção do Estado, fazendo modificações nas instituições, uma série de reformas, tá certo? Que, de alguma maneira, levaria a voltar a uma recuperação. Né? Então, nós, na minha opinião, estamos numa crise estrutural desde o final dos anos do século passado, e, mais do que isso, eu vou defender a tese de que o capitalismo enfrenta atualmente, né, o seu ocaso. Não se trata de nenhum colapso, mas um movimento, né, de que ele vai subindo, com subidas e descidas, vai tender, né, a ficar cada vez mais um capitalismo problemático, né, do ponto de vista dele mesmo. Então, meu ponto de partida, tá certo, é uma famosa frase do Marx, que ele tem em O Capital, no volume 3, que diz o seguinte: as crises são sempre apenas soluções das contradições existentes. Como a produção capitalista é, antes de tudo, produção de valor para o capital, como ela é insaciável, ela tende a desmedida à superacumulação. Assim, o capital cria barreiras para si mesmo, para a própria acumulação. A produção capitalista, diz o Marx, procura constantemente superar estas barreiras, que lhes são imanentes, mas só as supera criando novamente essas barreiras em escala mais poderosa. Né? Então, a pergunta que se faz agora é: quais são as barreiras, né, que estão aparecendo agora? Né? Que barreiras o capital está enfrentando aqui no final do século XX e no começo do século XXI? Né? Então, aqui eu acompanho a tese de um professor canadense, o Murray Smith, no seu livro O Leviatã Invisível, né, em que ele menciona 3 barreiras, às quais eu acrescentei uma quarta. Então, eu vou falar em 4 barreiras, né, e vou
admitir, e vou tentar mostrar que o capitalismo não está conseguindo superar estas barreiras, tá certo? Tal como o Marx imaginava que ele sempre supera, tá certo? Ele não está conseguindo superar essas barreiras, pelo menos de uma maneira progressiva, tá certo? Mas se ele está tentando, evidentemente, superá-las, mas de uma maneira regressiva, ou seja, produzindo barbárie, né? Então, temos uma crise estrutural, tá certo? E essa crise estrutural não parece ter solução, não há indícios de que haja solução. Isso não quer dizer que o futuro é incerto, mas a gente está fazendo uma espécie de antecipação. Então, quais são, né, as contradições, né, que emperram atualmente o desenvolvimento do capital? São 4. A primeira delas é a seguinte: há uma necessidade crescente de bens públicos nos países em geral do mundo, uma necessidade de bens públicos e num sistema que está baseado na propriedade privada, voltado para o lucro. Tá certo? E na medida, então, que se atende ao objetivo do lucro, tá certo? Se deixa de atender o objetivo da criação de bens públicos, né? Ou seja, praças, SUS, todas essas coisas que são necessárias, estradas, etc., que são necessárias, portos, etc., que são necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Tá certo? Muito desse tipo de investimento exigem, tá certo, recursos, tá certo, que são são produzidos, tá certo, são gerados na esfera do capital industrial, tá certo? E à medida que é tirado, tá certo, isso agrava o problema da rentabilidade do setor produtivo de mais valor no capitalismo. A segunda contradição, que é o seguinte: nós temos um sistema econômico que se torna mundial, que já é mundial, e que exigiria, em princípio, tá certo, uma coordenação a um nível de um Estado mundial, mas isso não existe, tá certo? Então, ele tem algum tipo de organização internacional, mas o fato é que as nações continuam sendo a instância de administração do capitalismo, e elas são nacionais e elas têm interesses conflitantes, tá certo? Por exemplo, se fala em fazer uma transição energética de energia suja para energia limpa, tá certo? Mas isso tem custo em termos de crescimento econômico, tá certo? E um fica empurrando para o outro, tá certo? Esse tipo de coisa, não é? A terceira contradição, né? Há uma crescente apropriação da natureza diante de uma limitada e em esgotamento capacidade de carregamento do planeta Terra. Ou seja, nós temos uma crise ecológica imensa, que está se acelerando, tá certo? E que tem urgência, tá certo? Entretanto, dificilmente o capitalismo conseguirá e não está conseguindo responder a isso. Então, e é um tema crucial que está aí em todos os lugares, mas o que se percebe é que há um negacionismo, não só o negacionismo que é grosseiro, né, por exemplo, do governo federal do Brasil, mas há um negacionismo que se espalha pela sociedade como um todo, tá certo? As pessoas não querem ver, tá certo, que estamos diante de emergências, tá certo, que colocam em risco a vida da humanidade, a vida na Terra, né? Em quarto lugar, a gente tem uma crise de superprodução gigante, tá certo? Que aconteceu na década de 70, tá certo? E com um problema muito sério, é que o capitalismo se tornou incapaz de destruir capital, tá certo? Então, ao não conseguir mais destruir capital, porque isso é politicamente inviável, tá certo? Depois vou argumentar por quê, tá certo? Essa crise não se resolve, tá certo? Todo o esforço neoliberal conseguiu dar um fôlego no capitalismo entre 80 e 97, mas a crise voltou, e há uma razão específica pela qual ele não pode permitir, os Estados capitalistas não podem mais permitir uma destruição maciça do capital industrial, especialmente do capital
o capital fictício, tá certo? Né? Que acumulou de uma maneira extraordinária. Então, isso leva à incapacidade do capitalismo de resolver também esta crise. Então, eu quero compartilhar. Está aí, certo? Bom, então, a primeiro gráfico, eu vou colocar este gráfico aí, tá certo? Que é para animar um pouco. O que é esse gráfico? Esse gráfico é o gráfico do dispêndio governamental desde 1880 até recentemente. O que se vê são alguns países, tá certo? Aqui a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos e Japão, você vê um crescimento de aproximadamente em torno de 5 a 10, para um crescimento que vai de 40 a 50. Isso é uma coisa que acontece em todos os países, e isso é problema para o capitalismo. Tá certo? Por que é problema para o capitalismo? Porque isso, em última análise, rebaixa a taxa de lucro. Então, o que é essa contradição? À medida que o capitalismo se desenvolve, cresce a necessidade de bens públicos. Eles são necessários para prover a infraestrutura e a proteção social que garante a unidade e a legitimidade do sistema. Esse provimento onera os orçamentos dos Estados nacionais, os quais se alimentam com parte do mais-valor extraído dos trabalhadores do setor produtivo das economias. E esse é um fator, né, de queda secular na taxa de lucro. Assim, diante da necessidade de elevar a taxa de lucro média, veio a necessidade da política de privatização, né, que tende, grosso modo, a tornar os bens públicos cada vez mais escassos. Desde a década de 80, em todos os países, há uma luta para aumentar a taxa de lucro, e essa luta implica em destruição do estado de bem-estar social que existia na Europa. Aqui foi construído um Estado social pequeno, mas ele está sendo destruído, tá certo? Porque há uma necessidade de aumentar a taxa de lucro. Né? Então, mas então tem uma contrapartida. Ao erodir a base comum da sociedade, essa política do neoliberalismo difunde a pobreza, e não só a pobreza, mas também o niilismo. Concentra a renda e a riqueza, solapa a democracia liberal, ou seja, certos fundamentos que dão sustentação social e política ao próprio capitalismo. Tá certo? Bom, essa é a primeira contradição. A segunda contradição, né, está relacionada, eu coloquei um gráfico para mostrar uma divisão geopolítica do mundo. 10 minutinhos. Tá bom. A segunda contradição aludida diz respeito à transnacionalização da produção de mercadorias, não apenas das empresas, assim como do sistema financeiro que lhe dá assistência. As grandes corporações americanas, europeias, chinesas operam agora em dezenas de países. A produção depende de cadeias mundiais de provedores de componentes, né? E a coordenação dessas atividades depende de plataformas digitais que não apenas operam, mas, na verdade, se situam além do domínio dos Estados nacionais. O sistema financeiro transnacional está nucleado nos grandes bancos, tá certo? E esses grandes bancos supostamente não podem falir. Então, você tem uma situação em que há uma dificuldade de coordenação mundial e não existe essa possibilidade. A terceira contradição está aí nesse gráfico que mostra o aquecimento global, um gráfico do aquecimento global desde 1880 até 2015, quando a gente vê, tá certo, que está aumentando a temperatura média da Terra, que já está de 0 a aumentou 0,8, tá certo? E dizem que se chegar a 1,5 nós teremos problemas seríssimos. Então, a terceira contradição elencada diz respeito ao caráter inerentemente predatório da produção capitalista, a qual entra em confronto com as exigências de conservação e regeneração do ambiente natural, os quais se incluem a reprodução da força de trabalho. Há um certo consenso no pensamento crítico que existe uma crescente ruptura metabólica entre a produção de mercadorias por meio do capital e as condições naturais da produção. Assim, as condições ecológicas da sustentabilidade da civilização humana vêm sendo erodidas com uma velocidade enorme
para um processo de acumulação cuja lógica não pode parar. Tá certo? A quarta contradição está expressa nesse gráfico. Esse gráfico mostra, na linha escura, o que aconteceu com a taxa de lucro numa ponderação feita pelo Michael Roberts dos 20 países do G20, que constitui aproximadamente 70% do PIB mundial. Certo? Então, você tem um crescimento da taxa de lucro de 50 até mais ou menos no final da década de 70, 65, 68. Depois você tem uma brutal crise dessa taxa de lucro, que dá toda a crise da década de 70, tá certo? Que enfraquece os países centrais, permite ao monopólio do petróleo, por meio da OPEP, elevar os preços do petróleo, etc. Tá certo? Aí você tem as reformas neoliberais dos anos 80, que consegue recuperar a taxa de lucro parcialmente de 80 até 1997, 98, tá certo? E depois a taxa de lucro volta a cair e ela está em níveis bastante baixos agora, tá certo? Então encontra-se aqui, né? A quarta tendência, portanto, é o desenvolvimento absoluto das forças produtivas que reduz a taxa de lucro quando a meta sistêmica do capitalismo consiste, seja na valorização do valor, seja a manutenção do valor que foi acumulado. Certo? E aqui nós temos um problema que eu gostaria de mencionar. Então desse gráfico se apresenta essa crise, né? Então, nesse período, você tem uma nova onda de mundialização do capital que leva a uma grande integração das economias por meio das grandes empresas, tá certo? E isso produz, tá certo, todo esse movimento. Esse movimento também, junto com a mundialização do capital, existe uma mundialização, vamos dizer assim, do capital financeiro, tá certo? E isso surge da origem ao problema chamado financiarização, que é motivo de constante crítica, tá certo? Da parte da esquerda, mas eu tenho uma interpretação diferente sobre esse movimento. Eu acho que esse movimento se deve a um processo secular, tá certo? Que acelerou muito no período recente, que é um processo da socialização do capital, de tal forma que o capital passa a ser propriedade coletiva, tá certo? De capitalistas por meio dos fundos, das sociedades por ações, etc. É algo que está previsto pelo Marx no Capital, tá certo? E é isso que aconteceu. E junto com esse fato, tá certo? Há uma impossibilidade, tá certo, de destruir o capital fictício, tá certo, e o capital industrial para poder recuperar a taxa de lucro. E por que é possível? Justamente por causa dessa socialização do capital. Quer dizer, na medida que o capital se torna socializado, por exemplo, os fundos de pensão nos Estados Unidos envolvem milhões de pessoas que têm dinheiro depositado nos fundos de pensão. Se você permitir, por exemplo, como em 2008, se você permitir que a crise seguisse o seu curso normal, você teria uma destruição tão brutal de capital, certo? Teria uma destruição tão brutal de capital nos Estados Unidos, na Europa e para o resto do mundo, tá certo? Que tornaria o capitalismo um verdadeiro pandemônio. Tá certo? Então, o que aconteceu? Os estados nacionais usaram o chamado quantitative easing, ou seja, relaxamento monetário, não permitiram que os bancos quebrassem, não permitiram também, vamos dizer assim, que muitas empresas que ficaram em condições complicadas quebrassem. Certo? Então, é por isso. Agora, a contrapartida disso é que a crise não se resolve, tá certo? A crise não se resolve. 5 minutos, tá? Eu entendi. A crise não se resolve, tá certo? Então, nós temos um conjunto de crises, tá certo? Que são barreiras que foram construídas pelo próprio capital do seu desenvolvimento, que ele não consegue mais resolver. Então, dada esse fato, não é, justifica a tese de que o capitalismo está no seu ocaso. Tá certo? Agora, eu quero mostrar, no Brasil, apenas duas
slides que são são muito fáceis de entender o que está acontecendo. Então, você tem uma idade de ouro do desenvolvimentismo do Brasil, que vai do final da guerra, tá certo? 1950, grosso modo, tá certo? Em que a taxa de lucro, grosso modo, sobe, tá certo? Que é essa linha vermelha, né? Que é uma linha da tendência. Depois, de 1974 para frente, tá certo? Mesmo com o segundo PNDE, tudo que foi feito pela ditadura, etc., não consegue reduzir a taxa de lucro, e a taxa de lucro cai, e continua caindo até 2020. Tá certo? Qual é a consequência disso? A gente observa nesse outro gráfico, que mostra a taxa de investimento bruto no Brasil. Então, a taxa de investimento do Brasil ela cresce até 80. Veja que esse período aqui é justamente o esforço feito pelos militares no final do governo militar, tá certo? Da ditadura, né? Entre 74 para o segundo PNDE, que eles conseguem jogar para frente, ainda conseguem manter uma taxa de investimento alta. Por quê? Porque eles tomam dinheiro, havia liquidez internacional, tomam dinheiro, etc. Quando chega aqui no 1980, a taxa de juros nos Estados Unidos é elevada abruptamente, porque é por causa da inflação nos Estados Unidos, e isso produz, no caso do Brasil, um período inflacionário que é chamado uma década perdida, tá certo? E nós, né, tivemos o governo Fernando Henrique, o governo Collor, etc., que optaram, tá certo, politicamente, para numa linha liberal, tá certo, de tentar de não evitar o processo de industrialização. Ao contrário, eles permitiram e incentivaram o processo de industrialização. Então, além da crise internacional, o Brasil tem um processo de industrialização e a indústria ela é o motor do crescimento. Sem indústria, não há perspectiva de grande crescimento. O Brasil está afundando por causa da taxa de lucro, tá certo? Ele tem uma burguesia que não é nacionalista, que tem uma burguesia basicamente que tem os olhos e o coração nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? Então, o Brasil está sendo reprivatizado e o futuro do Brasil é muito, dentro dessas perspectivas, é muito ruim, tá certo? Então, é difícil concluir, mas, dado o que eu já expus, tá certo? Só quero dizer duas coisas. Primeiro, do ponto de vista da economia mundial, nós temos uma crise estrutural em que se dá o ocaso do capitalismo, porque não há possibilidade de resolver as contradições que o capitalismo criou. E o Brasil, especialmente, tá certo, por ser um país periférico, em que se desistiu completamente da civilização. Primeiro se desistiu do desenvolvimento, tá certo, com Fernando Henrique, etc. Depois se desistiu também a partir de 2016, tá certo, com o golpe na presidência Dilma, tá certo? Se desistiu, de fato, da civilização. O Brasil está entrando num caminho da barbárie e teremos pela frente grandes conflitos, grandes lutas, e é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, professor Eleutério. Agora eu convido o deputado Hilton Coelho, do PSOL, tá? Pronto, Hilton. Aí eu aviso sempre com 10, com 5, tá bom? Tá bom, então. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todos, que estão aqui acompanhando mais uma das mesas do nosso Congresso da UFBA, o 75º aniversário da nossa universidade. Esse congresso marca uma festa de discussão sobre os mais variados temas, né? Esse aniversário da nossa Universidade Federal da Bahia são mais de 1000 mesas que estão acontecendo, portanto, faz com que a gente tenha um orgulho muito grande de estar participando desse momento histórico, especialmente dessa mesa tão maravilhosa, professor Eleutério, professora Rosa, professora Carolina. Né? Para nós é um prazer enorme estar aqui, né? E para discutir um tema que é tão precioso, né? Crise estrutural e conjuntura nacional. Me parece que o nosso caminho é, de fato, chegar
depois dessa análise da crise estrutural, que é uma crise global, chegar na nossa parte desse latifúndio, que é o Brasil, né? A questão da crise, me parece, dessa crise estrutural, me parece estar relacionada com o fato das dificuldades dessa sociedade, dessa civilização capitalista se reproduzir, né? Eu fiquei prestando atenção aos professores que, obviamente, entendem infinitamente mais do que eu sobre o tema, né? E o professor Eleutério colocou: a crise não se resolve, né? Aconteceu aquela implosão de 2008, isso gerou, daqui a pouco eu vou entrar nesses elementos aí, diversos estudos para analisar a natureza da crise, principalmente o que é essa economia globalizada, né? Mas o fato é que foi um susto, né, no sistema globalmente, porque a crise veio no centro, né, nos países centrais do capitalismo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que tiveram que fazer intervenções trilionárias, né, como o professor Eleutério frisou, para tentar estabilizar a situação, né? Mas o próprio professor disse que a crise não se resolveu, certo? E aí vem a pergunta: até que ponto ela se aprofunda? Porque se ela não se resolve, ela está em movimento, num movimento de aprofundamento, ok? Até que ponto ela vai se aprofundar? E aí eu queria trazer um elemento e colocar aqui em debate, muito humildemente, né? Um dado que nós pegamos também do Instituto Suíço de Análises Econômicas, que diz que, àquela época, em 2008, me parece, nós tínhamos para a economia, em paralelo à economia real, nós tínhamos 14 economias fictícias, né? Até que ponto essa situação não vai se a situação de instabilidade desse sistema todo, fazendo um paralelo com o que aconteceu em 2008, não vai implodir numa forma ainda mais agressiva, ainda mais violenta e, principalmente, ainda mais desestruturante do próprio sistema mundial. Então, não basta, me parece, a gente analisar de que as elites no mundo, a burguesia no mundo, não separa capital fictício de capital de economia real, né? São os mesmos, no sentido de que são os mesmos grupos, os grandes oligopólios cada vez mais eles diversificam as seus investimentos, né? Então, nesses dois grandes campos, né, de economia real e economia fictícia. No entanto, a dificuldade de lucrar com a economia real me parece que se avoluma, né? E o Brasil é um exemplo muito significativo disso, né? Eles têm uma dificuldade no mundo todo. O Brasil tem um paralelo, se a gente quiser fazer um paralelo, com a situação dos Estados Unidos, que também tem dificuldade de recuperar taxas de lucro, né? Uma dificuldade muito, muito significativa, né? E aqui no nosso país se apresenta de maneira brutal também. Então, até que ponto essa economia fictícia que só cresce, né, e que já deu todos os elementos para nós enxergarmos o quanto o seu curto-circuito, digamos assim, é desestabilizador do próprio sistema, até que ponto nós não podemos falar realmente num aprofundamento da crise. Não necessariamente numa inclusão imediata, mas numa situação de possibilidade de desestabilização subjacente, né? Aquela coisa que está ali nascendo, está brotando e a gente já percebe, né, as pontinhas saindo, né, da terra. Não é nem uma boa analogia essa, né? Mas só para me fazer entender. Então, me parece que, em geral, parte dois aspectos muito importantes dessa situação de crise, e aí eu quero abordar principalmente a própria legitimação do sistema, a hegemonia do sistema capitalista. Dois elementos parece que são bastante importantes nós considerarmos. Primeiro, essa capacidade, esse processo avassalador
de aprofundamento das desigualdades sociais, né? Então, ainda pelos dados do Credit Suisse, atualmente no mundo a gente tem 1,1% da população mundial controlando 45% de toda a riqueza, né? Enquanto 56% da população desfrutam apenas de 1,3% da riqueza. Ou seja, você tem uma cratera que se abre de maneira avassaladora. Outro dado que me parece importante levantar é que, enquanto os que estão na base da pirâmide, segundo as projeções internacionais, devem levar 14 anos para recuperar tudo que perderam na pandemia, os bilionários do mundo levaram 9 meses para recuperar o que perderam e acrescentaram às suas fortunas mais de 500 bilhões. Né? No Brasil, a situação não é diferente. Nós temos hoje cerca de 115 milhões de brasileiros e brasileiras que estão com situação de fome ou de insegurança alimentar, e, ao mesmo tempo, vimos, no contexto da pandemia, um aumento de 45% do número de bilionários. Então, enquanto a base da pirâmide no Brasil ela desce para baixo da linha da pobreza, uma parcela muito grande, né? E a questão alimentar-se avoluma de maneira gigantesca para largos setores da população. Por outro lado, você tem uma ínfima minoria, né? Que é uma ínfima categoria, digamos assim, que consegue crescer acumulando a riqueza fenomenal em quase metade da sua população, certo? 45%. Bom, esse não é um fenômeno da pandemia, obviamente, mas se aprofundou de maneira muito significativa e marca, ao meu ver, uma situação de evidência de que a crise do capitalismo e os seus reflexos no Brasil são muito grandes. É uma crise profunda, de longo prazo e sem soluções à vista. Né? Por um lado, por esse componente do aumento das desigualdades e todas as tensões sociais que surgem disso. Quando eu falo da desigualdade não é apenas a questão da renda, é a forma como se desestruturam, por exemplo, os serviços públicos, né, a previdência, todos os elementos que serviriam como um retorno do Estado para garantir a mínima da dignidade das pessoas. Né? Isso vai se estreitando cada vez mais. Existe um processo de disputa pela legitimação da ideia de que isso seria um Estado paternalista, e isso já avançou muito em outros países, hoje, sobretudo no Brasil, avança de maneira avassaladora, certo? Então, é dessa perspectiva de desigualdade, mas também relacionado à questão ambiental, porque é incontornável. Os últimos anos, eu não quero falar aqui das últimas décadas, né? Mas nos últimos anos, eu diria de 2 anos para cá, tem se tornado difícil para as instituições do grande capital, inclusive divulgar os seus estudos, né? Legitimar os seus estudos, que antes eram bastante legitimados, relativizando a questão da emergência climática. Hoje nós estamos numa situação de desespero climático. Essa é a realidade. Isso não é captado apenas por um segmento mais restrito da população, mais bem informado. Hoje isso é sentido, eu acredito, pela maioria da população do mundo, pelo clima que nós percebemos no Brasil também. Eu sou morador de periferia, sou morador aqui da cidade de Salvador, do subúrbio ferroviário, e percebo quanto as pessoas aqui na minha rua falam sobre o problema climático hoje como um problema do hoje, né? Como um problema imediato. Obrigado, professor Carolina. Bom, então, essa situação mostra que o capitalismo internacionalmente dá demonstração de dificuldade de se legitimar a longo prazo enquanto modelo civilizatório. Eu acho que isso caracteriza a crise, né, associado a esses elementos que estão aí pulsando, que não é difícil de entender que eles estão vamos assim, se forjando com a robustez muito grande, e, obviamente, isso não significa que nós vamos ter
que o resultado desse processo vai ser uma outra sociedade em que tudo entre numa racionalidade, em que a vida esteja em primeiro plano. Nós podemos, sim, mergulhar numa situação de barbárie, né? Mas me parece que o elemento do descontrole é um elemento muito à vista, certo? As possibilidades de descontrole desse processo, que pode resultar na barbárie, mas pode resultar também, por outro lado, né, em um processo de mudança revolucionária, né, uma mudança estrutural nas sociedades, nas diversas sociedades do mundo. Aliás, na América Latina, o que a gente tem visto é que as últimas vitórias eleitorais são de governos que contrastam com um enfrentamento pela extrema-direita, um enfrentamento radicalizado à crise a partir da ideia de que se deve retirar direitos dos trabalhadores, que se deve investir a todo custo na dinamização das forças do capital. Né? O que a gente tem visto na América Latina, especialmente, são as derrotas dessas alternativas, o que não significa que esse progressismo, digamos assim, para não me alongar aqui, buscar um termo melhor, mas que esse progressismo vá ser também uma alternativa. Né? Mas o fato é que alternativas como Jair Bolsonaro, me parece que no último período no mundo vem se enfraquecendo. Bom, no Brasil a gente tem uma situação, né, como já foi abordado aí, que a tendência que a economia, no máximo, a gente tem algum nível de recuperação, certo? E para 2022, esses dados que foram apresentados aí pela professora Rosa, né? Que são dados muito fortes, certo? Além disso, existe a questão da inflação que vem corroendo a renda do trabalho, né? Os altos índices de desemprego, de desalento e subocupação, né? Mas puxando um pouco para a conjuntura nacional e, portanto, analisando mais os sujeitos políticos, nós não poderemos deixar de colocar no foco que tem sido esse governo, né? E, apesar disso tudo, desse cenário tão difícil, a gente não pode descartar a possibilidade de que Bolsonaro venha recompor parte de sua base, né? Especialmente com o Auxílio Brasil. Esse é o principal argumento dele, certo? E outras medidas econômicas. O próprio Auxílio Brasil, ele tem tempo para terminar logo no final do ano de 2022, né? E o governo pode adotar um conjunto de medidas que tenha justamente essa referência, né? Tentar turbinar o final do governo para gerar uma sensação de que o país está finalmente, a partir possivelmente de um arrefecimento da pandemia, pegando um caminho positivo. Então, nós não podemos descartar isso. Isso se dá principalmente porque a hegemonia burguesa no Brasil não apenas se mantém, mas ela se fortalece. Né? Nos parece que essa é a chave explicativa, né, para entendermos por que é que Bolsonaro não sofreu impeachment. Né? É um governo que está submetido a uma tutela que nós chamamos de civil-militar burguesa, certo? E essa tutela, não sendo absoluta e não sendo isenta de conflitos, do ponto de vista da influência militar, né, vem condicionando o governo e faz com que ele, de alguma forma, represente interesses do grande capital e suas frações, e especialmente do agronegócio e do capital financeiro. Né? Do ponto de vista da sua sustentação política, nós já vimos aí os acordos que foram feitos, especialmente com o Centrão, que atuam baseados em interesses próprios, que estão bem exemplificados na questão da PEC dos precatórios, né, e no loteamento dos cargos do governo. Então, institucionalmente, o governo procura se segurar das pernas. E as Forças Armadas continuam mantendo peso considerável, ainda que tenha refluído do ponto de vista dessa tutela mais direta, ainda tem um peso muito grande, né, apesar de ter acumulado um desgaste enorme no último período. Certo? Então, Bolsonaro ele encontra uma base suficiente para tentar bloquear o impeachment, né,
que venha ganhando muito espaço na sociedade, certo? E implementar sua agenda, que é uma agenda antinacional, antipopular, né? Com privatizações, ataques aos direitos da classe trabalhadora, ofensiva sobre os territórios indígenas, né? E desmonte das políticas sociais, né? Ofensiva contra os quilombolas, né? A passividade e a ação, mais do que passividade, uma ação direta, cúmplice em relação à destruição ambiental, né? Sobretudo do agronegócio e da mineração. Bom, esse ímpeto neofascista de Bolsonaro não encontra base suficiente para ir adiante. Né? Esse traço neofascista do governo ele tem dificuldade de avançar, né? De cumprir as suas ameaças, digamos assim, mas ele cumpre um papel importante hoje no sentido de coesionar a base do presidente, que pode ser bastante funcional no próximo período, né? Considerando as vésperas das eleições. O que eu acho importante também é frisar que a constatação de que esse governo tem um caráter neofascista não pode estimular uma espécie de alarmismo dentro das forças populares que nos leve à paralisia. Certo? Então, ao nosso ver, não existe hipótese do fechamento do regime na próxima esquina, certo? Uma ameaça como essa, nós precisamos, portanto, combater de cabeça erguida, com diálogo, com mobilização social, certo? Para que a luta do Fora Collor continue na pauta. Nós precisamos fortalecer, continuar a luta do Fora Collor, né? E é preciso convencer as esquerdas e movimentos sociais que essa é a palavra de ordem capaz de aglutinar os setores mais avançados e, sobretudo, é capaz de trazer para a população mais amplamente uma perspectiva. Essa população que está vendo o aumento de tudo, o aumento do desemprego, a inflação descontrolada, né? Essa situação alarmante em relação à questão dos combustíveis, com todas as decorrências que existem. Né? Tudo isso deve ser catalisado, pode ser catalisado, o aumento da insatisfação popular com a tomada das ruas para o isolamento desse projeto, que pode, inclusive, não derrubar o governo Jair Bolsonaro de maneira imediata, mas pode inviabilizar do ponto de vista da sua reprodução. Certo? Agora, isso só vai acontecer, e, ao nosso ver, está relacionado à possibilidade de se efetivar e, principalmente, ter consequências práticas se nós fizermos isso a partir de um debate de um programa verdadeiramente de esquerda alternativo, certo? Sem apresentar uma alternativa programática, que, ao nosso ver, é uma alternativa democrática popular, que seja antimonopolista, portanto, que trabalhe com a perspectiva de diversificação, pluralização e democratização da atividade produtiva, que passe pela afirmação da reforma agrária e pela relação da produção no campo com a perspectiva de geração de uma rede de indústrias que venham da produção do povo, da produção dos povos, muito especialmente a partir do reflorestamento do país e da afirmação dos sistemas agroflorestais, que podem gerar uma produção não apenas de altíssima qualidade, mas também uma produção abundante e capaz de alimentar uma indústria, não apenas de alimentos, mas nos mais diversos aspectos. Já diria a Globo, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Não é, o agronegócio não é, mas a agricultura, de fato, pode ser base para nós gerarmos uma nova indústria no país, sob controle dos trabalhadores. Né? E, por fim, eu quero concluir dizendo que o processo eleitoral de 2022 ainda está em aberto. Né? Nós não podemos acreditar que já existe um nome que está predestinado a ser presidente da República. Isso é a pior forma de encarar esse processo, ao meu ver, porque o que nós precisamos fazer é muita luta política, muito debate, porque ao lado desse cenário de crise toda, eu concluo aqui, professor Carolina, com essa ideia, ao lado desse cenário que parece colocar o Brasil numa falta de perspectiva enorme,
nós temos que enxergar que o Brasil é um país de potenciais gigantescos e que nada vai ser feito sem uma arquitetura política. Nós vamos ter a ousadia de gerar essa arquitetura política? Essa é a questão que está colocada para o próximo período. Obrigada, Ailton. Eu vou pedir agora, né, que os nossos colegas, professores Rosa, professor Eleutério, retorne à tela. Obrigada. Bem, nesses últimos 24 minutos que nos restam, apareceram algumas questões, né? E aí eu vou ler aqui para vocês. Duas questões são de Cíntia Medina, né, que ela colocou no chat, e também tem uma provocação desta mediadora aqui para a gente papear um pouco nesses minutinhos, tá? Bem, as questões que a Cíntia aponta, ela pergunta qual é o papel dos oligopólios nessa crise. Há uma relação entre a manutenção dos monopólios e a impossibilidade de queimar capital? Investimento produtivo sustentável na periferia não seria uma via? E ela faz uma outra provocação. A própria divisão técnica da produção de capital não é propriamente o entrave para a acumulação, ao mesmo tempo que a via para ela, sobretudo através de grandes monopólios? E para fechar esse bloco de 3 questões, aí uma provocação aqui da mediação da mesa. Nesse momento de crise, como vocês analisam a entrada de capital e uma financiarização das cooperativas do MST? Bem, como nós temos agora 22 minutos, eu vou dar um tempinho para você. Infelizmente, a gente vai ter que, né? Vai ser são muitas questões que corresponder. Então, um tempinho de 5 minutos para cada um de vocês, tá? Para a gente ter um tempinho para se despedir, tudo bem? Começamos por quem? Podemos começar pelo Eleutério, então? Pode ser? Seu microfone está desligado, tá, professor Eleutério? A pergunta da Cíntia é bastante interessante, mas veja, apesar da tendência, digamos assim, normal do capitalismo, há uma tendência à concentração e centralização do capital. Mas a concorrência não deixa de existir. Então, se as crises acontecem, tá certo? E não há intervenção do governo no sentido de segurar a quebra das empresas, o governo tem meios para fazer isso, tá certo? Ele pode se endividar, ele pode emitir dinheiro para garantir a liquidez da empresa. Mesmo grandes oligopólios, grandes monopólios, pode quebrar. Na crise de 2008, a GM, que é uma empresa automobilística imensa, ela quebrou nos Estados Unidos, tá certo? E o governo americano não permitiu que ela quebrasse. Tá certo? Então, a possibilidade não, a questão não é do monopólio, não é do oligopólio, a questão, tá certo, é que o capital, cada vez mais, ele se tornou propriedade coletiva dos capitalistas, tá certo? Por meio do quê? Da sociedade por ações, por meio de fundos, tá certo? Por meio de esquemas financeiros que repartem o risco, tá certo? Tem uma série de coisas. Então, hoje, tá certo? O capital industrial, ele está submetido, digamos assim, a ao capital que a gente chama de financeiro no comum, mas na verdade é capital fictício, tá certo? E esse capital, tá certo, não pode ser destruído, tá certo? Por que ele não pode ser destruído? Porque, tá certo, isso aí provocaria uma catástrofe social imensa. Quando o capitalismo era formado por empresas privadas, com seus donos privados estritamente, tá certo? Quando havia uma crise, quebravam algumas empresas, tá certo? Mas eram quebras privadas. Agora, quando você socializa, e a ideia de socialização do capital não é minha, está no capítulo 25 do volume 3 do Marx, tá certo? Como ele fala disso, tá certo? Como uma tendência de desenvolvimento do capitalismo. Quando acontece isso, tá certo? O capitalismo se torna incapaz de destruir capital, tá
tá certo? Porque quando acontece a possibilidade, o Estado intervém, tá certo? E impede de toda maneira que as empresas quebrem, tá certo? Ela pode fazer isso, ela pode usar a política fiscal, a política monetária, para poder segurar as empresas e segurar a quebra dos bancos, etc., como foi feito em 2008. Tá certo? Então, ao não fazer isso, o que acontece? Não recupera a taxa de lucro, porque a quebra, a destruição do capital, seja fisicamente, seja por desvalorização, né, que acontece na crise, ela é absolutamente necessária para recuperar a taxa de lucro e o capitalismo entrar numa nova fase de expansão. Tá certo? Como ela não pode fazer isso, tá certo? Isso trava a dinâmica capitalista e o capitalismo entra em estagnação, e uma estagnação que aparentemente não tem fim, tá certo? Ela vai estagnando. É isso. Obrigada, professor. Vou passar agora a professora Rosa. Olha, a Cíntia Medina não para de fazer perguntas ali no chat. E as perguntas que você formulou, Caroline, tá? Sinceramente, em 5 minutos fica meio impossível de a gente responder. Então, eu vou me ater a uma que ela colocou ali. Ela diz o seguinte: seria apenas a política neoliberal que difunde a pobreza ou seria a lógica do capital? Eu defendo que o capital, quando ele pode, se ele não tem entraves... O meu telefone estava aqui tocando, eu me distraí. Mas o capital, sem entraves, ele realmente não está comprometido com gerar emprego, com gerar renda, com melhorar a qualidade de vida da população. Na história do capitalismo, só se mudou a situação do salário ou a qualidade de vida do trabalhador pela força organizativa dos trabalhadores. Quando Engels descreve a situação da classe operária inglesa, num dos seus prefácios, a situação já tinha mudado. Por quê? Porque os sindicatos tinham se organizado e porque os partidos estavam se organizando. A mesma coisa ocorre no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho tempo para entrar no detalhe, mas eu quero frisar o capitalismo sem entraves, sem ser tolhido. O que ele quer é se reproduzir sem gerar mercadoria, sem gerar valor, ou seja, via capital fictício. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma expansão enorme deste capital, porque nós fomos tremendamente golpeados e nós estamos na resistência. Embora nosso companheiro aqui tenha falado de um que outro avanço em alguns países, na verdade, na totalidade, nós estamos na resistência, né? Porque o avançar sobre os direitos, o avançar sobre os salários, a precarização do trabalho, a destruição do estado do bem-estar, por exemplo, nada mais é do que isso. Tá? E agora, voltando ao pontinho da pergunta mesmo, veja, neoliberalismo é um nome que nós assumimos, mas, na verdade, neoliberalismo é a expressão ideológica dos interesses deste capital. Tá? É um capital que, para persistir e se legitimar, ele tem que defender que é o mercado, que é o locus de alocação ideal, etc. Mas por quê? Porque ele não poderia falar em nome de seu, ele tem que falar em nome de todos os capitais e, ao mesmo tempo, ele tem que entrar nas nossas cabeças, mudar a nossa subjetividade, achando que o negócio é ser livre, livre nesse sentido, né? A concorrência, etc. Então, uma coisa é outra, Cíntia, só que aparece nesse momento porque, infelizmente, nós realmente fomos muito golpeados. E o caminho é esse que o companheiro deu. Nós temos que formular programas adequados, né? E temos que ir à luta. E com isso eu termino, Caroline, porque eu sei que o tempo está cada vez menorzinho. Valeu, professora Rosa. Vou passar agora para Ailton. Bom, para não perder a oportunidade, já que o tempo é curto, eu queria já fazer o meu agradecimento a todas as pessoas que acompanharam aqui
agradecer a professora Rosa, ao professor Eleutério, a aula, né? E a mediação maravilhosa da professora Caroline também aí. Bom, me parece que nossa discussão aqui, como eu finalizei, é o que é que nós vamos fazer com essa situação, que me parece ter sinaliza, né, um caminho de objetividade muito grande, né? Esse caminho do Brasil, cada vez mais periferia, cada vez mais um país que o seu território vamos dizer assim, saqueado, né, como num período colonial, né, um território que vai ser produtor de grãos e minérios, né, de insumos para os países centrais do capitalismo processar e nos retornarem como produto de bem de consumo. Essa daí é uma possibilidade, nós poderíamos dizer que para o nível de debate político no Brasil é inclusive uma tendência, mas ela confronta com outra objetividade, né? O Brasil é o país que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, né? A maior riqueza de subsolo do mundo, a maior quantidade de rios navegáveis, maior costa navegável do mundo, maior quantidade de água potável do mundo. Nós temos uma rede de universidades que é extremamente potente, de universidades públicas, que eu digo, né? Então, a nossa questão nós vamos transformar esse próximo período, esse período imediato, que está aí num grande debate sobre o Brasil, sobre os seus potenciais, seus bloqueios, né? Porque existem objetividades importantes, né? Hoje nós temos um governo, e não é de hoje, que investe tudo no agronegócio, mas 70% da comida que vai para a mesa do povo brasileiro é da agricultura familiar. Como é que a gente vai discutir um grande projeto desse tipo de agricultura dos povos, para a gente ter mais do que segurança, ter soberania alimentar, inclusive nos diversos territórios do nosso país? E como é que a gente vai pensar essa perspectiva de não estar nesse mecanismo internacional, nesse sistema mundo, né, numa condição de periferia, mas sem adotar uma ideia que me parece absolutamente inviável, de que nós teremos aqui um parque industrial imenso e generalizado. Não vai ser isso, né? Vai ser, para ser popular, vai ter que ser uma produção que venha do povo, que venha dos insumos que a gente produz, principalmente na agricultura, mas que venha com a ideia de soberania nacional, que faça com que a nossa riqueza de subsolo, como petróleo, né, como o silício, seja utilizada para uma produção sob controle dos trabalhadores. Então, esse trajeto, ao meu ver, até o processo eleitoral, tem que ser um projeto de debate radical sobre o que é o Brasil hoje, sobre suas perspectivas, sobre essas ameaças que foram apontadas aqui, né, que chegam a deixar a gente numa situação de angústia, mas ruptura não vem sem crise, né? A grande questão é o caminho político que ele vai apontar. E o caminho político vem também, sobretudo, das nossas cabeças, à nossa disposição para sentar coletivamente e trilhar isso aí. Eu acho que nós precisamos ampliar a campanha do Fora Bolsonaro no Mourão, em defesa dos direitos sociais, da soberania nacional e das liberdades democráticas, debater e divulgar uma plataforma emergencial e realizar no espaço que a gente atua, um debate programático sobre alternativas de esquerda, transformadoras de fato. E eu não queria deixar de falar, dar os parabéns ao companheiro Glauber Braga, que hoje se colocou nessa tarefa de ser uma referência que vai rodar esse país e construir possivelmente uma candidatura à presidência da República que dialogue com as questões mais profundas, das necessidades mais significativas do nosso povo. Obrigada, deputado Hilton Coelho, professor Eleutério, professora Rosa. De fato, a exposição da mesa indica a necessidade de estarmos mobilizados e organizados para fazer o enfrentamento, né, do que está colocado na conjuntura. Né? A gente pode estar vivendo um processo de crise, mas também estamos vivendo a efetivação de uma necropolítica da extrema-direita. Né? E acho que a professora Rosa coloca, tanto como o deputado Hilton, também a Eleutéria, que a gente precisa resistir e avançar. E eu acredito que essa mesa, excelente mesa, tem aí convencido corações e mentes de que precisamos nos organizar
e balançar até esse governo de extrema-direita, genocida, cair. Quero agradecer. Nós temos agora 9 minutos. Eu vou passar para vocês para se despedir, tá bom? Então, eu vou começar com a professora Rosa. Bom, rapidamente, então, eu queria agradecer o convite. Acho que a mesa foi ótima. É claro que a gente não pôde aprofundar nenhuma das questões, nenhuma das falas, né? Mas ficou o recado, quem sabe a gente organiza mesas a partir disso. Agora, eu queria chamar a atenção ao Wilton, né? Que, fora o fato de que nós temos que construir um programa de esquerda, que nós temos que construir um programa, uma agenda emergencial, nós vamos enfrentar, ganhe quem ganhe as eleições, problemas inusitados, porque o grau de destruição do país é enorme. Eu não digo do ponto de vista econômico, o Eleutério falou da desindustrialização. Eu nem falo mais disso, porque para mim é óbvio, né? Mas, se bem que a gente tem que dizer, né, Eleutério, tem que dizer todo o tempo, dada a importância da indústria. A gente fala do desemprego, etc. Mas não é só isso, pessoal. Está havendo uma destruição das instituições, está havendo uma destruição da capacidade do Estado estar presente, né? Está tendo um eco, hein? Eu acho que seria bom desligar o microfone na hora, né? Então, vejam, pessoal, o que significa a gente não ter um censo? O que significa, na verdade, os bancos de dados estarem do jeito que estão? Isso não é de pouca monta. Você não reconstrói isso, infelizmente, nem em uma gestão. Nós podemos tentar reconstruir, mas o nível de destruição é enorme. O que significa dizer, Hilton, que, para além das eleições, nós precisamos criar canais de organização e de presença participativa do povo brasileiro para que ele entenda que nós vamos iniciar um processo para recuperar um pouco do que o Estado tinha feito. Estado, eu digo enquanto Estado, não importa qual o governo que construiu ao longo do tempo da democratização, né? Porque eu que trabalho com dados, né, é inacreditável, não tem mais nada para a gente trabalhar, pessoal, nada. Tu vai pensar no mercado de trabalho, os caras mudaram a metodologia e tu está com dificuldade, tá? Mas, então, voltando ao meu ponto, eu não quero ser negativista, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que realmente ir à luta, mas ter a consciência do tamanho do desafio que se coloca para a gente. Obrigada, Caroline. Nós que agradecemos. Professor Eleutério? Bom, em primeiro lugar, que eu acho que eu tinha esquecido no começo, quero cumprimentar a Universidade Federal da Bahia pelos seus 75 anos, pela organização desse congresso muito amplo, tá certo? Também facilitado por essa tecnologia que permite fazer as lives, tá certo? Se fosse para levar todas as pessoas aí para Salvador, isso seria ótimo, né? Salvador é magnífico, com as suas praias, mas o custo seria altíssimo, né? Então, cumprimento mais uma vez a Universidade Federal da Bahia, cumprimento a nossa organizadora, que é a professora Caroline, né? Cumprimento a Rosa, que é colega de Sociedade Brasileira de Economia Política já há 30 anos. Cumprimento, fico conhecendo agora o deputado Hilton, um prazer ouvi-lo, e um abraço a todos. Por favor, Hilton, você tem aí ainda 5 minutos. Eu queria agradecer bastante, acho que nós cumprimos muito bem a tarefa, né? Todos nós sabíamos, nós não estávamos num grande simpósio, né? Um dia todo de discussões, mas que era importante levantar elementos para que a gente saísse daqui pensando, as pessoas que estão acompanhando também saíssem pensando. É porque, como disse a professora Rosa, obrigado pela aula, professora Rosa, viu?
o desafio é enorme, de fato, e a gente vai precisar pensar muito e tomar coragem para enfrentar esses desafios. É muito difícil quando a gente está pensando sozinho, quando a gente está, né, especialmente na pandemia, tanto isolamento, mas quando a gente está pensando junto, vira um grande desafio, vira algo instigante, né? E eu acredito que nós possamos gerar novas perspectivas para esse Brasil. Como eu disse, existem duas objetividades que estão em confronto aí. Nós precisamos pegar a objetividade positiva do Brasil e gerar uma grande arquitetura política, né, para que esse país passe a cumprir o papel que ele tem potencial de cumprir, que é de ser um grande exemplo de dignidade para o mundo. Certo? Então, muito obrigado pelas aulas, obrigado, professora Leotério, também pela aula, obrigado pela oportunidade, professora Caroline, certo? E um abraço para todos e todas que acompanharam aqui esse debate, que para mim foi fabuloso. Nós agradecemos muito a presença, né, de diversas pessoas que interagiram no chat, que estão assistindo, participando. As questões que apareceram demandam uma outra mesa de debate, então significa dizer que é uma tarefa para o próximo congresso da UF para a gente, né? Continuar esse debate, essas discussões. Quero agradecer muito em nome da comissão organizadora, né, em nome do grupo de pesquisa de hegemonia e contra-hegemonia, professor Jorge Almeida, em nome também do Mandado da Resistência, do deputado Edu Coelho, que conseguiu construir uma agenda importante dentro do Congresso da UFBA. Então, vou me despedindo de todos e todas. Muito obrigada, boa tarde e um ótimo final de semana para todos e todas. Um abração, gente. Foi um prazer.